Fala galera, beleza? Então é o seguinte, nossos videozinhos de hoje, quinta-feira, dia 13 de agosto, eu vou começar com exercícios de normal, que a gente acabou não fazendo na semana passada, tá? Acho que são 2 exercícios. Depois tem um pouquinho de exercício de atrito. E aí nós vamos para os conteúdos em si. Então esse primeiro exercício aqui é um da Mackenzie, 2003, se eu não me engano não é da apostila, peguei por aí. Ele fala o seguinte: os corpos A e B de massas MA e MB encontram-se em equilíbrio. O que significa isto? Isto significa que a força resultante é zero, ou seja, ou é o repouso ou o movimento é retilíneo uniforme. O A sobe com velocidade constante e o B desce com velocidade constante. Para a gente, na prática, vai ser a mesma coisa. Apoiados nos planos inclinados lisos, como mostra a figura. O fio e a roldana são ideais e a relação de MA sobre MB é. Então ele quer que nós precisamos encontrar massa de A sobre a massa de B. O que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar separadamente os blocos, tá? Porque como esse plano é inclinado, a gente vai precisar decompor a força peso. Então eu vou fazer aqui, tá? Temos a nossa caixinha. Deixa eu pegar uma cor para a caixinha aqui. A caixinha A está aqui. Tá bom? E a caixinha B tá aqui. Bom, a caixinha A, que forças agem na caixinha A? Eu tenho o peso de A para baixo. Deixa eu usar um negócio de reto aqui para não ficar tudo torto, né? Eu tenho peso de A para baixo. E eu tenho a normal de A perpendicular à superfície. Tá? Aqui eu tenho a normal de A. E temos mais uma força, que é a força do fio. Então, a força do fio está segurando a caixa A para cá. Tá? Que eu vou chamar de tração. Bom, o peso de A, eu vou ter que decompor ele, né? Porque o peso de A, ele tem uma inclinação de 30 graus aqui em relação ao normal, né? Que é sempre o mesmo ângulo que a superfície está inclinada. Então, este ângulo aqui da superfície é o mesmo ângulo que aparece aqui dentro. Então, essa força-peso, eu posso trocar ela. Deixa eu pegar uma cor um pouquinho diferente aqui. Não vai ser a mesma. Eu posso trocar essa força-peso de A por duas componentes. Eu estou fazendo um pouquinho mais escuras aqui. Que é o peso de AY, que está no eixo vertical aqui da superfície, e o peso de AX. Tá? Então eu tenho essas duas componentes para a força-peso. O que é interessante você perceber aqui? Ele não quer a força normal. Tá? Ele não quer a força normal. Então, a normal, nesse caso, ela é igual a peso, a normal de A é igual ao peso AY. Só que ele não está preocupado com a normal aqui, tá? E eu sei que a tração é igual... Cadê a cor aqui, meu Deus? A peso de AX. Tá? Por que eu sei isso? Porque a força resultante é zero no sistema e nas duas caixas individualmente. A minha tração aqui ela ficou um pouquinho grande demais, tá? Deixa eu dar uma melhorada nela aqui, porque tem que ficar mais ou menos na mesma dimensão do vetor oposto. Aí, ficou um pouco mais correto. E aí eu vou fazer a mesma coisa agora para a caixa B. Então, para a caixa B eu vou colocar o P... Opa! Vou
colocar aqui o peso de B, tá? Peso de B. Temos aqui o ângulo, só que aqui é 45, né? Já vou fazer as componentes Px e Py, para facilitar um pouquinho minha vida aqui no desenho. Então, temos aqui Pbx, Pby. Deixa eu só dar uma ajeitada nesse Pb aqui. Pb. A normal de B está aqui, sempre perpendicular à superfície. Tá? E eu tenho um fio segurando a caixa B, que é o mesmo fio que segura a caixa A. Então, a tração que está aqui agindo na caixa B é a mesma tração que age na caixa A. Se a força resultante é zero, a força para cima, que é a tração, é igual à força que tenta arrastar a caixa, que é Pbx. E a normal de B, que é essa força aqui da superfície, é igual à força de compressão aqui, que está apertando a caixa contra a superfície, Pby. Professor, por que você não fica colocando mais o Pb, o Pa sozinho? Porque ou eu trabalho com Pa e Pb, ou com as componentes. Tá? E onde é que nós vamos achar a relação das massas? A partir desta parte aqui, desta igualdade das trações. Porque as trações são iguais, é o mesmo fio. Então, se a tração é igual à tração, tá? Se a tração de um lado é igual à tração do outro, eu sei que PAx, que é a força de um lado, tem que ser igual PAY, que é a força do outro, que está tentando derrubar para o outro lado. Como que a gente calcula os PAx e PBx? Bom, vou fazer aqui do lado já, vou fazer direto aqui na equação, tá bom? PAx. PAx é essa força aqui, ó. PAx é PA sem o ângulo de 30. Então, PAx é PA sem o ângulo de 30 graus. Tá? Se fosse o PAY, seria com o ângulo de 30, não seria cosseno de 30. Eu coloquei PAY aqui, gente. Deixa eu só ajeitar que eu fiz caca aqui, tá? Se eu falei errado, desculpa. Aqui é PBx, tá? É desse lado aqui. PBx é PB, que é a força original, sem o ângulo de 45. Só que como que eu calculo o peso mesmo? Massa vezes gravidade. Então, o peso de A é massa vezes a gravidade, sendo de 30, meio. Peso de B, massa de B vezes a gravidade, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vou simplificar esses dois, vou simplificar as massas, desculpa, as gravidades, vou passar a massa B dividindo, e aí eu fico com massa de A, massa de A sobre massa de B é igual a raiz de 2. Então, nós chegamos na relação entre as massas, tá? Apenas partindo de qual princípio? Que a força resultante... Deixa eu ajeitar meu microfone aqui. Que a força resultante era zero, tá? Deu uma cortadinha aqui no meu negócio, então vou fazer o seguinte. Beleza? Então, aqui é o seguinte, onde que vocês têm que tomar cuidado? Com a decomposição sempre, né? E com a análise das forças. Quase todo o sistema, vocês vão perceber isso nos próximos vídeos aí que eu vou postar hoje para vocês. Quase todos os sistemas, quando você está falando de forças, o ideal é desenhar. Desenhe as forças que você tem ali e lembra, ou você usa o vetor original, ou você usa as componentes, Px e Py, tá? Não dá para usar os dois ao mesmo tempo.
Tá? Ou você usa um ou o outro, senão você está dobrando a quantidade de força que você tem no problema. Tá bom? Beleza? Então vamos para o próximo aqui que eu já tinha separado. Deixa eu só mexer aqui. Deixa eu só aqui esse aqui, peraí. Esse aqui tá mais um exercício? Não, né? Peraí que eu fiz alguma coisa aqui. Ah, tá bom. Então, vamos lá. Um fio que tem suas extremidades presas aos corpos A e B, essa também não é da apostila, tá? Passa por uma rodana sem atrito de massa desprezível. Essa parte de rodana a gente vai ter uma aula disso aí depois, mas por enquanto é alguma coisa que vai dobrar o fio ali. O corpo A tem massa de 1 kg. Então, a massa de A é 1 kg. Está apoiado num plano de 37 graus, suposto sem atrito. A gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, o seno e o cosseno ele passou ali. Para o corpo B, descer com uma aceleração de 2 metros por segundo, seu peso deve ser em newtons. Então, ele quer saber o peso de B, mas para isso eu vou ter que achar a massa de B, né? Então aqui, peso de B. Aqui tem várias maneiras de resolver esse tipo de problema. Eu vou fazer uma simplificação para a gente trabalhar com um corpo só. Mais para frente, provavelmente semana que vem, aí eu vou passar para vocês sistemas de blocos, que a gente tem mais de um corpo no mesmo problema, tá? Mas por enquanto vamos na simplificada. Qual vai ser minha simplificação? Tá vendo o corpo B? Ele está puxando esse fio para baixo, tá? No caso eu quero que ele desça aqui para baixo. Descer para baixo é bom, né? Que ele desça aqui com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A força que o peso, que o bloco B está fazendo para cá, puxando para baixo, tá? Tá aqui, ó. Peso de B, tá? Do outro lado, eu tenho o peso de A. Só que o peso de A, ele está aqui, ó. Tá? A dimensão aqui não tá numa proporção correta. Então, para eu analisar como esse sistema vai funcionar, eu preciso fazer a decomposição, igual eu fiz no outro exercício agora há pouco, que eu faço aqui Px e Py. Então, aqui eu tenho Py de A e aqui eu tenho Px de A, tá? Eu tenho a normal ali também. Cadê? Aqui é o normal, que a gente não vai usar, porque não vai ter o atrito, né? A normal de A. E eu tenho uma força do fio. Essa força do fio, vou fazer verde escuro aqui. Então eu tenho essa força no fio aqui, que é a mesma força que está aqui, tá? Só que com sentidos contrários. Aqui eu tenho a tração e aqui eu tenho a tração, porque o fio é o mesmo, tá bom? Então vamos pensar, o ângulo de 37 está aqui, né? Deixa eu colocar ele aqui, ó. Aqui está o ângulo, ficou na mesma cor. Aqui está o ângulo de 37. Deixa eu pintar aqui. Tá. Aqui eu tenho este ângulo, tá bom? Bom, vamos olhar para a caixa A, tá bom? Para a caixa A aqui, que é a que está inclinada. Um movimento para cima e para baixo, eu digo em relação à superfície, a caixa A não sai flutuando e nem não está afundando. Então eu já sei que o peso Y de A cancela com a normal. Tá? Essa caixa não está nem afundando nem saindo da superfície. O movimento dela é só lateral, então é PXA e atração. Então, para a caixa A, eu sei que a força resultante é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. No exercício, ele está falando que o corpo B tem que descer. Se o corpo B está descendo com uma aceleração para cá, o corpo A está subindo com a mesma aceleração.
Tá? Como que eu sei que a aceleração é a mesma? Porque eles estão presos no mesmo fio. Né? Conforme um vai ganhando velocidade, o outro tem que ganhar junto. No final de contas, eles são um sistema. Eles são um conjunto de blocos ali. E como estão unidos, o que acontece com um vai acontecer com o outro. Para onde está a aceleração é positivo. Tá? Para onde eu tenho a minha aceleração, o meu sistema é positivo. Então, a tração é uma força positiva. Está a favor da minha aceleração. E pxa está atrapalhando a minha aceleração. Tá? Porque a caixa está subindo, ganhando velocidade, e o pxa está contrário a esse movimento, que é igual a massa de A vezes a aceleração. Vou fazer o cálculo aqui separado. Pxa é igual a PA, deixa eu só arrumar esse x aqui. Pxa é PA sem o ângulo de 37. Sem o ângulo de 37. Então, Pxa, o peso de A. Bom, a massa de A é 1, então o peso de A é 10 newtons. Massa vezes gravidade. 10 vezes o seno de 37 é 0,6. Então, o Pxa é igual a 6 newtons. Vou vir nessa equação, tá bom? E vou colocar aqui, ó, tração menos 6, que é o peso de XA. A massa de A vale 1. E a aceleração do sistema tem que ser de 2 metros por segundo. Então, a tração no fio... Desculpa. A tração no fio é 2, o 6 passa para o outro lado, mais 6. A tração vale 8 newtons. Tá? Agora, eu vou para o corpo B, que é o corpo que está pendurado. A aceleração do corpo B é para baixo, né? Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Para baixo, a força que é positiva, está a favor da aceleração, é o peso de B. Menos. A tração está contrária à aceleração. Então, a tração é negativa, que é igual a massa de B vezes a aceleração. Tá? O peso de B eu quero. É isso que o enunciado está pedindo. Menos a tração, eu calculei aqui. É a mesma tração porque está no mesmo fio. A massa de B, a gente não sabe, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, massa de B vezes a aceleração, que é a mesma aceleração, que é 2. Só que peso de B é massa vezes gravidade. Então, eu vou fazer aqui, ó. No lugar do peso de B, eu vou colocar massa de B vezes 10, tá? Que é massa vezes gravidade, tá bom? Então, olha só. Vou passar esse 8 para cá e esse MB para cá. Eu fico com 8mB é igual a 8. Então, a massa de B é de 1 kg. Olha só. Aqui explicando. 10mB, não me subtrai aqui, pelo amor de Deus. 10mB, passa o 2mB para cá subtraindo, fica 8mB. O 8 vai para lá. Achei a massa de 1 kg. Se a massa de B é 1 kg, o peso de B, deixa eu ver aqui, é massa vezes gravidade. O peso de B é 1 vezes 10. O peso de B não vai caber aqui. Então, deixa eu dar uma subidinha. O peso de B, peraí. Aqui. O peso de B é 10 newtons, tá? Então, aqui já é um sistema de blocos. Mais para frente, igual eu falei, acho que semana que vem, eu vou explicar como que a gente pode unir isso e achar as coisas mais rapidamente, tá bom? Por exemplo, eu não precisaria ter achado essa tração. Eu poderia ter feito direto, de uma outra maneira que eu cortava um caminho aí. Só que aí a gente vai ver no sistema de blocos, porque tem casos específicos, um pouco mais detalhados, tá bom? Mas assim você consegue olhar primeiro o corpo A,
que é o que você tinha mais informação, depois o corpo B. Por que eu calculei a tração? Porque a tração é o que ligava os dois corpos, não só fisicamente, né, o fio, mas era a condição de contorno que a gente fala. Era a informação que eu tinha de uma caixa que fazia ligação com a outra, junto com a aceleração, que era a mesma, porque as caixas estão unidas. Tá bom? Eu vou dividir o vídeo, vou dividir em vários videozinhos, tá, gente? Para ficar mais fácil para vocês assistirem. Então, esses eram os exercícios de normal. O que eu vou fazer no próximo vídeo são os exercícios de atrito. Beleza? Então, quem estiver vendo na ordem aí, até daqui a pouquinho. Quem não estiver vendo na ordem, até sei lá quando. Tá bom? Até mais.